Palavra, Salmo número 119, nós vamos ler do verso 89 ao 96. Salmo 119, do verso 89 ao 96. Todos encontraram? Eu farei a leitura, meus irmãos. Vocês acompanhem com reverência a palavra de Deus, que assim nos ensina. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Até aqui a palavra de Deus. Eu chamo a atenção da igreja para o verso 92, que diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Aqui, meus irmãos, o salmista ele declara o seu amor pela palavra de Deus e diz que a lei do Senhor trouxe vida para ele. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela traz vida para o homem perdido, conforme diz as Escrituras. Ele diz no 93: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Que essa noite, irmãos, venhamos a receber essa vida da parte de Deus por meio da sua palavra. Ela vivifica os mortos. O Martinho Lutero, como nós vimos, ele, diante de uma inquisição, de um império, dos questionamentos que a igreja romana fez para ele se firmou na palavra. Ele disse, confessou que se não fosse convencido pela Escritura, ele não negaria suas teses. Então ele teve fibra, ele teve força para estar cativo à palavra de Deus. A mente dele era cativa à palavra do Senhor, e assim também deve ser a nossa. A palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e prática para todo sempre. Deus seja louvado por isso, e a Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos nesse momento, mesmo assentados. Vamos orar, fazer essa oração de adoração na presença do nosso Deus. Santo Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua santa misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas. E nós, Pai, com o coração cheio de graça e de gratidão, nós queremos bendizer o teu nome nesta noite. O Senhor seja exaltado no teu santo templo. Do Senhor, meu Deus, receba os louvores e a adoração do teu povo que aqui se encontra, parte do seu rebanho que aqui se encontra, Senhor. Que seja uma adoração verdadeira, que seja, meu Deus, um louvor sincero na tua santa e bendita presença. Em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos por tudo, um coração cheio de alegria na tua santa presença, Senhor. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém, irmãos. Então vamos adorar a Deus com um hino, o número 155. É um hino que é símbolo da Reforma Protestante, o hino Castelo Forte, escrito por Martinho Lutero, reformador. Então peço que a igreja se coloque de pé para adorarmos a Deus com esse hino Castelo Forte.
ofertas menores. Vamos lá. Os irmãos podem ter dificuldade para encontrar o livro e poder ajudar aí do lado. Miqueias capítulo 6. Antes de Naum, depois de Obadias, não é? Miqueias capítulo 6. Vamos lá, gente. Miqueias 6, nós vamos ler do verso 6 ao 8, tá? Miqueias 6, do 6 ao 8. Nós estaremos nos preparando, meus irmãos, para confessar nossos pecados ao Senhor. Um momento de contrição na palavra de Deus. Miqueias 6, do verso 6 ao 8, nos ensina a palavra de Deus. Com que me apresentarei ao Senhor, me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele não tem prazer em holocaustos e em sacrifícios de animais. Isso foi apenas uma forma do homem se relacionar com Deus, que Deus instituiu, mas o prazer do Senhor e a ordem do Senhor é que andemos em justiça, que amemos a misericórdia e andemos humildemente na presença do Senhor. Que Ele nos dê essa graça em Cristo Jesus. Os irmãos podem se sentar. Nós faremos essa oração de contrição sentados mesmo, uma oração silenciosa, na qual você falará com o seu Deus, com o Senhor, confessando seus pecados, confessando suas transgressões, suas falhas diante dele. E após alguns instantes de oração silenciosa, o nosso irmão Mateus irá quebrar o silêncio então e orará ao Senhor uma oração de contrição e de agradecimento pelo perdão. Oremos, meus irmãos. Excelentíssimo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós agradecemos o seu olhar gentil, a sua infinita misericórdia depositada sobre nós, que o Senhor não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas sim de acordo com a sua infinita benignidade. Pai, sabemos que nós somos terríveis aos teus olhos e nós, por natureza, praticamos o mal. Mas nesse momento, Senhor, estamos arrependidos do mal do nosso coração. Nós desejamos, Pai, sermos mais parecidos com Cristo e menos conosco. Senhor, confiados nessa misericórdia, agradecemos pelo seu perdão, agradecemos pela sua misericórdia e cremos que o Senhor nos governará, que o Senhor fará cada vez mais a sua luz resplandecer sobre os nossos rostos. Que cada vez mais essa sociedade mude, que cada vez mais as nossas palavras lembrem as suas e que cada vez mais, Senhor, pareçamos contigo. É isso que pedimos e suplicamos, confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra do Senhor mais uma vez, dessa feita em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 8 apenas. Segundo aos Coríntios 9, versos 7 e 8. Em seguida estaremos louvando a Deus por esse capítulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 9,
versos 7 e 8. Nós temos aqui uma instrução do apóstolo Paulo sobre a oferta que a igreja estaria dando em Corinto. 2 Coríntios 9, versos 7 e 8. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus, que nos ensina assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superareis em toda a obra. Até aqui, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o fruto das tuas mãos e do teu trabalho. Irmãos, nós teremos agora um momento de louvor e adoração. Convido os irmãos e as irmãs, a equipe de cânticos, para se posicionarem aqui. Estaremos louvando a Deus com dois cânticos, e os irmãos, durante a execução dos cânticos, terão oportunidade de entregar seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Não se constranja se você nos visita. Isso é um compromisso da igreja, um compromisso dos membros da igreja. Deus abençoe cada um de vocês.
Os irmãos possam sentar. Nós passaremos agora o momento de exposição da palavra de Deus, momento crucial do nosso culto. Nós estamos vendo e expondo toda a carta de Tiago. Então peço que os irmãos abram lá
na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós vamos ver do verso 19 ao verso 27. Tiago, depois de Hebreus. Nós veremos do verso 19 até o 27. Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 27. Importante que você acompanhe a leitura da palavra, meus irmãos, com muita fé, muita reverência à palavra de Deus, que assim nos ensina. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui, irmãos, a palavra de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra. E o povo, Pai, o seu povo que veio aqui esta noite, veio para ouvi-la, veio para praticá-la. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ilumine para o entendimento e a compreensão das verdades evangélicas. Que o Senhor use o teu servo, Senhor Deus, como instrumento para ser fiel e expositor da palavra do Senhor. É no nome de Cristo que nós pedimos a iluminação do Espírito Santo em nossos corações e mentes. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, o texto que nós temos aqui de Tiago é um texto muito importante para cada um de nós. Tiago, os irmãos sabem que esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. Tiago, meus irmãos, é o meio-irmão de Jesus, um homem consagrado a Deus. Ele não cria em Jesus no começo, nós vemos no Evangelho, ele rejeitou a fé junto com seus irmãos, mas depois da ressurreição de Cristo ele se tornou um grande líder da igreja, alguém consagrado, alguém que era um operoso pastor de ovelhas em Jerusalém. E ele então está aqui escrevendo essa carta para fortalecer os irmãos. E nesse momento que nós lemos aqui no verso 19 ao 27, ele fala da importância da palavra de Deus. E aí eu pergunto para vocês: qual o seu relacionamento com a palavra? Como você tem tido na sua vida um relacionamento com a palavra de Deus? Você é uma pessoa que lê a Bíblia, que tem reverência à palavra, que pratica, que guarda o
Evangelho. Então o tema de hoje do sermão vai girar em torno disso, do nosso relacionamento com a bendita Palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu peço que vocês fiquem atentos com a Bíblia aberta na carta de Tiago, e nós vamos estar analisando esses textos. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela ensina que todos os homens devem ouvir a Palavra de Deus. É uma ordem. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E outro texto diz: pregai o Evangelho a todo o mundo, em todas as nações, para que o homem ouça a Palavra de Deus. Então a ordem de Jesus é clara: toda criatura deve ouvi-la. Todo mundo deve ouvir a Palavra de Deus. A segunda coisa, o apóstolo Paulo afirma aos Romanos que todos os que com lei pecarem ou pecaram mediante a lei serão julgados. Haverá um julgamento. Qual o grau de conhecimento que você tem da Palavra de Deus? Deus vai te julgar pelo seu conhecimento. Paulo diz isso lá na Epístola dos Romanos. E terceiro, irmão, o apóstolo Pedro, ele diz na sua segunda carta que ouvir e abandonar a palavra é um grande pecado. Ele diz assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então nós temos aqui a orientação neotestamentária em relação à palavra de Deus. Todo homem deve ouvir, todo homem é responsável pelo que vai fazer o que ouviu, a palavra, e nós sabemos que nós não podemos olhar para trás, não podemos volver para trás, como Pedro diz aqui. Então devemos refletir seriamente a forma como lidamos com a santa palavra de Deus. Será que nós devemos então evitá-la para fugirmos da condenação? Será que essa é uma saída? Já que Deus vai julgar pelo conhecimento da palavra, eu não quero nem ouvir, vou fugir da palavra de Deus. Será que devemos apenas conhecê-la de forma teórica e conhecer apenas de forma superficial em relação a Deus, que ela diz sobre Deus? Ou devemos ignorá-la para alegarmos ignorância no dia do juízo? Eu sabia, não é? Se a ignorância fosse um meio de salvação, então era melhor matar todo mundo quando era criança, e aí a pessoa estava salva. Só que a Bíblia não nos mostra esse caminho, irmãos. O caminho que a palavra de Deus nos ensina é outro. O caminho do Evangelho e o caminho que Tiago apresenta aqui é o caminho da reverência, da obediência e da prática da palavra do Senhor. Tá? Então Tiago, ele fala aos leitores do verso 18. Vejam aí, verso 18, que é um versículo antes. Ele fala: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Deus havia gerado naqueles irmãos, de forma espiritual, a palavra da fé, o Evangelho. Eles tinham nascido de novo, eles tinham nascido da água do Espírito, da palavra. Agora Tiago diz para eles viverem de acordo com essa palavra que foi pregada e implantada no coração deles. É isso que eles deveriam fazer com o conhecimento que eles tinham. Vivam em conformidade com a palavra. Quer ela chegue a eles de forma escrita ou falada, eles deveriam acatar a palavra. Então essa palavra foi plantada no coração daqueles homens, daquelas mulheres, e Paulo diz, aliás, Tiago diz, ela tem poder para salvar a vossa alma. Esse é o poder da palavra de Deus, causar redenção no coração humano. Então, meus irmãos, diante disso, eu convido vocês a pensar no seguinte tema do sermão: como nos relacionar com a palavra de Deus. E eu vou apresentar aqui 3 caminhos que Tiago nos mostra de como eu e você devemos nos relacionar com a bendita palavra de Deus. A primeira forma de nos relacionarmos com a palavra é acolhendo humildemente a palavra de Deus. Você ouviu, você leu, você deve acolher o coração. Olha o verso 19 ao 21. Tiago diz:
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Agora veja o verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar, sabe? Então veja esse verbo, acolhei, é o verbo principal aqui, é o imperativo que Tiago está usando, é uma ordem que ele está dando. Acolhei a palavra no coração. Não é para você ouvir dar de ombros, você ouvir sair, entrar no ouvido e sair no outro, mas é para você acolher no teu coração uma semente plantada, uma semente que vai gerar vida em você. Então a primeira forma de nos relacionarmos com a palavra é acolhendo humildemente a palavra do Senhor. O verbo acolher, meus irmãos, no grego está no imperativo, é uma ordem, e tem o sentido do quê? De aceitar, de reagir favoravelmente, de dar ouvidos, de abraçar, considerar certo, considerar apropriado. Tudo isso você deve sentir pela palavra de Deus. Tiago ele completa a ordem dizendo que devemos acolher a palavra de Deus com mansidão. É a palavra que ele usa aqui. Porque a pessoa que é rebelde, a pessoa que é iracunda, a pessoa que é revoltada com a vida, ela não acolhe a palavra de Deus. Ela fica com raiva. Ela não tem mansidão para ouvir a palavra do Senhor. Mas Tiago fala, irmãos, acolhei com mansidão a palavra do Senhor. Ou seja, com gentileza, com bondade, com piedade, com um espírito de humildade e com reverência. Jesus disse, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. O céu não tem lugar para gente orgulhosa. O céu não tem lugar para gente soberba. É por isso que Jesus disse que ele veio para os que estão doentes, e não para aqueles que se acham sãos e acham que não precisam da palavra da verdade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles achavam que eram os mestres da lei, que conheciam demais, estavam além da redenção de Cristo, e por isso desprezaram Jesus. Mas nós, irmãos, devemos com humildade acatar, acolher a bendita palavra de Deus. E Tiago ele começa o seu argumento dizendo que todo homem esteja pronto para ouvir. Então nós devemos ouvir mais do que falar. Ele fala, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Ele ensina que todos nós devemos priorizar o sentido da audição e devemos controlar nossa língua e controlar nosso temperamento. É isso que ele está dizendo. Quando você está pronto para ouvir, quer dizer que você se interessa, você quer mais, você quer ouvir a palavra. Mas esteja tardio para falar, controle, refreie a sua língua, porque nós acabamos falando muita vez. E vocês sabem a história? Marta estava lá cuidando dos afazeres, porque tinha muita gente lá. Só discípulos de Jesus eram 12 homens, não tinha que
preparar as coisas para acolher bem o Senhor. E aí Maria falou: quero ficar ali fazendo as coisas, não, quero ouvir o que o mestre está dizendo. E ela então ficou ali aos pés do mestre ouvindo. E Marta olha aquilo e fica indignada com Maria. E ela fala: Senhor, não te importa se vai sair e ficar sentada sem fazer nada, e eu aqui me matando na cozinha? Em outras palavras, ela disse isso. E Jesus então fala: Marta, Maria escolheu a boa parte. A boa parte, irmãos, é ouvir a palavra. Depois a gente faz um café, faz alguma coisa. Agora o mestre está falando. Deus encarnado estava na casa deles. Que oportunidade elas teriam? Então, nós devemos priorizar ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade que nos traz vida. A palavra da verdade. Ao ouvirmos essa voz, ao ouvirmos a palavra de Deus, essa semente, ela gera vida em nós. Ela gera vida. É o maior milagre que acontece. É quando um homem pecador, uma mulher pecadora, ouve a palavra de Deus e a regeneração acontece no seu interior. Jesus disse: rios de água viva fluirão do seu interior. Esse rio de água viva é da palavra. No verso 21, Tiago diz que é necessário o cristão tomar algumas medidas para acolher a palavra de Deus. Olha só. Primeiro, irmãos, ele diz, no verso 21, removei toda impureza, ou seja, despojando-vos de toda impureza. Então, primeiro ele diz: remova as impurezas da sua vida. E aqui é uma referência, essa palavra impureza, é uma referência à imundícia moral. As práticas imorais daquela época, tanto escravizavam as pessoas, sujavam o coração delas, a sujeira de caráter. Então o Tiago fala: remova isso aí, despojando-vos, é a ideia de tirar a roupa, você tirar uma veste que está suja, que está encardida, um trapo de imundícia, você tira e deixa vir a palavra de Deus na sua vida, e ela vai te dar nova vida. E segundo o Tiago diz: livre-se do acúmulo de maldade, da impureza e acúmulo de maldade. Deve ser feito isso, meus irmãos. Se livrar dos acúmulos de maldade é uma referência à nossa perversão das nossas virtudes, dos nossos desejos impuros. Isso é acúmulo de maldade. Tira isso da sua vida. Toma um banho da palavra de Deus, toma um banho do Espírito e receba, acolha a palavra, e você será uma nova criatura, uma nova vida em Deus. É isso que o Tiago está nos ensinando aqui. E resumindo, irmãos, Tiago ordena que se faça uma faxina moral no coração, para então acolher humildemente a palavra de Deus. A ideia aqui é de se livrar dos entulhos que está sujo, que está suja na sua casa, no seu coração, lavar a sujeira, jogar fora a roupa encardida, e aí você acolhe a palavra do Senhor, pois a palavra tem poder para salvar nossas almas. Jesus disse que a estratégia de Satanás é a seguinte: quando ele encontra a casa limpa, ornamentada, bem ordenada, e ele vai para lugares áridos pelos desertos, e ele então fala: olha, eu vou voltar para aquela minha casa. E aí ele chama mais 7 e volta para casa que ele acha que é dele, que é o corpo do ser humano, e o estado daquela pessoa vai ser muito pior. Jesus revelou isso. Então nós devemos limpar nossa casa, devemos limpar o nosso coração, limpar nossa mente, para recebermos a bendita palavra de Deus. É a primeira forma que Tiago fala que nós devemos nos relacionar com a palavra, é acolhendo ela no nosso coração. Gente, uma vez varrida a casa, tirada o pó, ela não pode permanecer vazia. O Espírito Santo de Deus tem que estar habitando em você. A palavra de Deus tem que preencher a sua vida. E assim Tiago diz aos seus leitores, para receber a palavra de Deus que foi implantada, e que eles devem receber essa graça, essa palavra de Cristo. Portanto, irmãos, uma aplicação aqui das nossas vidas. Tenha total reverência à palavra de Deus.
tenha total reverência à palavra de Deus. Ela é sagrada, ela é santa, jamais despreze, jamais ignore, nunca zoe ou faça piada da palavra do Senhor. Ela é sagrada, ela não é palavra de homem. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus ela serve para nos corrigir, para nos exortar, e nós devemos dominá-la, conhecer muito bem a palavra de Deus. Tá? Pedro vai dizer também que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas toda profecia vem da parte do Senhor. Então, zele pela palavra, tenha ela na mais alta estima, é o seu maior tesouro, guarde em seu coração como o mais rico tesouro que você encontrou. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que era um comerciante de pérolas, e quando ele encontrou uma pérola de grande valor, ele fez de tudo para conquistar aquela pérola, porque tinha muito valor. Ele também fala que é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, um terreno, uma propriedade, e tendo vendido tudo que possuía, ele vai lá e compra aquele terreno, porque ele sabe que ali tem um tesouro. Assim, meus irmãos, é a palavra de Deus no nosso coração. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz: é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a salvação. Essa é a palavra de Deus. Acolha ela no seu coração, meu irmão. A segunda forma de nos relacionarmos com a palavra é tornando-se um fiel praticante dela. Aqui, Tiago vai apertando, ele vai falando para os irmãos: olha, vocês não podem ser somente ouvintes, vocês têm que colocar em prática. Após acolher a palavra do Senhor, o passo seguinte é praticá-la. Está aqui nos versos 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A ordem dos irmãos é para que nos tornemos praticantes. Quando o Tiago fala tornai-vos praticantes, tornai-vos, esse verbo também está no imperativo, é uma ordem, não tem escolha. Mas se eu for só ouvir a palavra de Deus e apreciá-la, não tem eficácia. Não tem eficácia na minha vida. Olha só, gente, a palavra do Senhor ela não é contemplativa apenas, ela não é uma filosofia, uma teoria bonita, uma poesia. Você lê os salmos e fala: nossa, que salmo maravilhoso. Tem gente que deixa aberto, né, no Salmo 23, você vai nas clínicas, em alguns lugares, está lá aberto, a Bíblia está até dura, ele não folheia, não lê, mas ali está no Salmo 23, porque ela acha bonito. É como se fosse um amuleto de proteção. O Salmo 91, se viu cair do lado, viu a dor de dele, você não será atingido. Mas, irmãos, nosso relacionamento com a palavra tem que ser mais profundo. A Bíblia não é para nós ficarmos meditando apenas, apreciando, Não, meus irmãos, devemos executá-la. E aí que está a dificuldade. Eu não estou dizendo que é fácil, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos exorta a sermos praticantes, a colocarmos em prática em nossas vidas. Jesus disse que aquele que ouve sua palavra e não pratica é semelhante a um tolo que edificou a sua casa na areia. Aquele que não pratica é semelhante a alguém tolo que edificou a casa sobre a areia, e quando vem a tempestade, vem a chuva, vem os ventos, ela cai. Mas aquele que pratica é semelhante àquele que edificou sobre a rocha. Sejamos prudentes, meus irmãos, pratiquemos a palavra do Senhor. Já Tiago, ele faz uma outra comparação. Ele compara um homem que não pratica a alguém que fica olhando no espelho, contemplando o seu próprio rosto natural. Olha o que ele diz aí no verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Alguém que fica lá olhando o seu próprio rosto. Kistemar, que é um comentarista bíblico, ele diz assim: os irmãos devem saber que os espelhos do século I,
a época que essa carta foi escrita, não eram feitos de vidro, mas de metal, geralmente um bronze, e aí eles davam uma polida para que conseguisse enxergar uma forma ali não tão regular. Os espelhos então ficavam em posição oriental sobre as mesas, de modo que a pessoa que desejava ver o seu reflexo precisava se curvar e olhar para baixo. Podia então ver um distorcido reflexo de si mesmo. Assim era na antiguidade. E qual que é o ponto de comparação aqui, irmãos? A pessoa que olha no espelho para ver sua própria imagem e logo esquece, como ele diz aqui, é como a pessoa que ouve a proclamação da palavra de Deus e não responde. Ela se esquece. Você olha seu rosto, daqui a pouco você já não sabe mais como é a sua aparência. Tiago está comparando com essa pessoa. Ela vê seu reflexo no espelho, arruma rapidamente sua aparência externa e vai embora. Não permanece. É passageiro. Ela ouve o Evangelho sendo pregado, faz pequenas mudanças e segue seu caminho, sem que a palavra de Deus tenha penetrado no seu coração. Irmãos, o Evangelho, porém, ele não penetra nesse coração e não muda a disposição interna desse homem que não pratica a palavra. Olha só o que Tiago está dizendo. O espelho é um objeto usado para alterar a aparência externa da pessoa. A palavra de Deus, ela confronta o ser humano internamente. É uma mudança no interior. Jesus disse que o interior seria mudado, o coração. O coração de pedra seria transformado em coração de carne. A promessa é essa: dar-vos-ei um novo coração, um coração de carne. A promessa do Senhor é essa. O salmista diz no Salmo 119, 67 e 68: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Irmãos, que a palavra de Deus venha transformar o nosso interior, que nós venhamos a ser praticantes da palavra do Senhor. Portanto, queridos, não seja apenas um espectador da igreja, não seja apenas aquela pessoa que gosta de ouvir bons irmãos, que gosta do convívio da igreja, dos louvores, mas se esforce por colocar a palavra de Deus em prática. Se esforce, comece a praticar a palavra de Deus na sua vida. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus exige mudanças radicais em nosso ser. Mudanças radicais. Deus vai confrontar nossas vontades, Deus vai confrontar os nossos desejos. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que tiveram que mudar radicalmente a sua vida. Zaqueu, por exemplo, ele deixou de roubar as pessoas e restituiu 4 vezes mais, além de dar metade dos seus bens para os pobres. Ele quebrou o ídolo da riqueza, o ídolo que escravizava o seu coração, porque ele teve um encontro com Cristo. O apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, deixou de perseguir a igreja e fazer maldades contra os cristãos e se tornou o maior missionário do mundo antigo e deu sua vida pela fé. Quando você lê em 2 Coríntios os sofrimentos que Paulo passou, é assustador. Portanto, irmãos, remova da sua vida a mentira, deixe a inveja de lado, abandone vícios que desagradam a Deus, deixe a imoralidade sexual, busque a santidade, pratique a verdadeira religião, que Tiago diz lá no verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Guarde a tua alma, não deixe que o mundo entre na sua vida, não deixe que as coisas erradas do mundo tomem conta do teu coração. Mas, irmãos, se consagrem ao Senhor
Se esforce de coração, Deus será contigo. Deus vai te ajudar. Deus não vai te deixar desamparado. A nossa caminhada não é caminhada solo. Eu estou nesse mundo, Deus me deu mandamentos e agora eu tenho que me virar. Não, irmãos. Caminhada cristã é caminhada com Cristo, é caminhar com o Espírito. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A caminhada cristã, Deus nos dá até mesmo irmãos, Ele nos dá a igreja para caminhar com a gente, porque se um cai, o outro levanta. A sabedoria de Provérbios diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Não se isolem, não se ajuda, se esforcem, irmão, se esforcem, minha irmã, para praticar a palavra. E por último, nós vimos que o nosso relacionamento com a palavra deve ser de acolhimento, de prática, e terceiro e último, a terceira forma de nos relacionarmos com a palavra é desfrutando a recompensa da obediência à palavra. Olha só o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, olha a promessa: esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui é uma promessa para aqueles que praticam a palavra, que perseveram, estão ali de coração mesmo. Irmãos, Tiago apresenta uma promessa de bênção para os praticantes da palavra de Deus: será bem-aventurado no que realizar, será bendito, Deus estará com você. Tiago, usando o verbo no futuro, o verbo grego imi, ele é traduzido aqui como será, está no futuro. Então aqui é uma condição. Qual a condição dessa bênção? A condição é você obedecer. Tem até um louvor, né? Se eu atentamente ouvir a Deus e obedecer a palavra, o Senhor vai fazer o meu melhor da terra, etc, etc. Existem essas bênçãos, irmãos. O adjetivo que ele usa aqui é bem-aventurado, e revela que há uma promessa de bênção de Deus para o crente praticante da palavra. Ou seja, irmãos, o Senhor abençoa ou favorece os obedientes. Olha só, não é que você obedecendo a palavra de Deus, você merece a bênção. Não é essa a interpretação correta. Mas depois, o Evangelho de Lucas vai dizer: depois de ter feito tudo, você tem que dizer: sou servo inútil, não é? Então nós não merecemos nada, tire isso da sua cabeça. Porém, nós servimos um Deus que é Pai e que tem prazer em abençoar os seus filhos obedientes. É isso que significa o galardão. Deus vai dar galardões para os crentes lá no céu. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é generoso, porque Ele tira do seu tesouro boas dádivas e dá aos seus filhos. Jesus disse, ao comparar o pai humano, que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Nosso filho pede um pão, você não vai dar uma pedra. Ele pede um peixe, você não vai dar um escorpião. Quanto mais Deus, que é bom na sua essência, Ele vai nos abençoar, meus irmãos. A ideia é que a bênção do Senhor irá acompanhar as obras. Realizar aqui, quando Ele diz: será bem-aventurado em tudo que realizar, quer dizer que Deus, a bênção do Senhor vai acompanhar a sua obra, daquilo que você vai estar fazendo na igreja, daquilo que você vai estar fazendo na sua vida. A bênção irá te acompanhar. Deuteronômio 28, verso 1 e 2 ensina: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí ele começa a falar das bênçãos que vai acompanhar esses irmãos. Mas veja, irmãos, o texto que Tiago nos apresenta aqui
fala que a bênção só vem sobre aqueles que obedecem. Olha só, verso 25, de novo. Ele diz que aquele que persevera, não sendo ouvinte negligente. Então nós não podemos negligenciar a eficácia da palavra de Deus, a praticidade da palavra. Você é ouvinte, mas não é praticante, então essa bênção não é para você. Olha só a condição aqui. A bênção só vem sobre aquele que não negligencia a palavra, mas que é um operoso praticante. Operoso tem a ver com obras, tem a ver com ação, tem a ver com trabalho incansável. Porque você acha que alguns têm que trabalhar demais e outros menos na igreja? Deus nos chama para trabalho, para o serviço. Nós somos chamados de servos. O campo que é o reino de Deus é chamado de seara. Isso não é à toa, irmãos. Jesus fala de parábolas, de que trabalhadores que ele chamou para a sua seara, trabalhadores que chegaram na última hora, que chegaram a tal horário, depois vieram outro horário, depois entraram assim. A Bíblia, ela nos chama para sermos servos operantes, como ele diz aqui, operantes, praticantes da palavra, no verso 25, operoso, praticante. Meu irmão, minha irmã, quem ouve a palavra e ignora, não recebe nada das boas mãos do Senhor, fica patinando. Mas isso também não deve ser o grande objetivo da minha vida. Eu vou servir a Deus, eu vou praticar a palavra de Deus porque eu quero receber. Isso não deve ser o nosso sentimento. Eu vou servir o meu Senhor porque eu o amo e porque eu sei de onde Ele me tirou. E Ele vai me abençoar porque Ele é bom, porque Ele é meu Pai. É assim que deve ser o relacionamento, irmãos, com Deus. Tem gente que finge ser um praticante da palavra. Consegue fingir, consegue enganar o pastor, consegue enganar o irmão. Ele finge ser um praticante, achando que conseguirá enganar a Deus. Mas a Deus ninguém engana. Ele sabe do teu coração, Ele conhece a sua atitude, o seu sentimento, como você se relaciona com a palavra, se você está se esforçando, se você falhou em algum momento dessa semana. Deus conhece o nosso coração. Essa pessoa que tenta enganar é um tolo, é alguém que contempla o próprio rosto no espelho, porque Deus nos expôs, ninguém engana. Deus sonda o nosso íntimo e conhece o nosso coração. Davi fala no Salmo 139 que a palavra nem ainda chegou à minha língua, o Senhor já conhece ela toda. Não adianta, devemos ter um relacionamento sincero, verdadeiro com o Senhor. Por fim, irmãos, uma última aplicação aqui para as nossas vidas. Que nós sirvamos de verdade e com o coração obediente a Deus. E então, certamente, receberemos muitas bênçãos das mãos do Senhor. E a promessa que está aqui na palavra será bem-aventurado aquele que for praticante da palavra. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Tudo que fizermos para a glória dele, no reino de Deus. Amém. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Vou pedir para o João preparar o hino 110A. Nós vamos louvar esse hino final, essa oferta final. Mas antes eu peço para que os irmãos que puderem queiram se colocar de pé. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Se você tem fraquejado no seu relacionamento com a palavra de Deus, se você tem falhado com o Senhor, tem negligenciado a prática, fale com Ele nesse momento. Se conserte com Deus. Deixe o Senhor fazer um trabalho extraordinário na sua vida. É coisa grande, irmãos. Nós estamos
estamos lidando com a palavra de Deus. Lembre-se de onde a gente tirou. A palavra de Deus diz que no monturo ele levanta o necessitado e coloca na mesa, se sentando com os príncipes do Senhor. A palavra do Senhor dá dignidade ao homem. Ela liberta aquele que é oprimido, ela restaura o caído, aquele que é viciado, aquele que está com problemas, restaura casamentos, restaura a vida. Creia no poder da palavra de Deus. Ore ao Senhor nesse momento. Pai bendito, Deus maravilhoso, Deus que nos deu a palavra, e que a palavra do Senhor é eterna. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, porque ela continua transformando homens hoje, século 21. E nós te louvamos, Senhor, por isso. Bendizemos ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor faça um mover poderoso nos nossos corações. Que sejamos praticantes da tua santa palavra, Senhor. No momento que vier a provação, no momento que vier a tentação, que nós venhamos a rebater com a palavra como Jesus fez. Que venhamos, Senhor Deus, a dizer não às ofertas do pecado, às ofertas do mundo, às ofertas de Satanás. Que venhamos a ter a palavra de Deus no mais alto lugar no nosso coração. É isso que te pedimos nessa noite, Senhor. E venhamos, Senhor Deus, a ter a palavra na mente, no coração e na língua. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser servos operosos, que não tem preguiça, que se dispõe, que luta, Senhor Deus, pelo teu reino, que ajuda a igreja local, que ajuda, Senhor Deus, o teu rebanho, que faz visitas às viúvas, que visita os órfãos, que se mantém puro nesse mundo caído, contaminado, que aguarda a bendita volta do nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, transforma os corações nessa noite. Queremos crer e queremos observar a tua palavra e colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, o hino 110A, creio e observar. Sua lei observar, poderoso
o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós, povo de Deus, crentes que aqui estão e que também estão espalhados no mundo, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Pode se sentar. Nós encerramos aqui nossas atividades, nosso culto.